Olá, meu nome é Everton Alonso, você está no canal de Leitura Bíblica, estamos no dia 197 da nossa leitura bíblica, e antes de entrarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em Josué, no capítulo 23, iremos a Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, iremos ao profeta Jeremias, no capítulo 12, e por fim, finalizando a leitura de hoje, iremos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Aqui em Josué, no capítulo 23, nós vamos ler sobre a despedida de Josué do povo de Israel. Vamos a essa leitura? Josué, capítulo 23. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel o descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho de idade muito avançada, convocou todo Israel, com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhe disse: Estou velho, com a idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas as nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembre-se que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tantos que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. O Senhor, o seu Deus, a expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas. Como o Senhor prometeu, façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito na lei, no livro de Moisés, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem o nome dos deuses, nem jurem por eles. Nele prestem culto, nem se incline perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou diante de vocês nações grandes e poderosas, e até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo ao amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes das outras nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o Deus de vocês, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou, mas, assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra que deu a vocês. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele deu a vocês. Vamos agora à leitura lá no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Aqui nós vamos encontrar a cura de um mendigo aleijado e nós também vamos encontrar a pregação de Pedro no templo. Vamos a essa leitura? Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola ao que entrava no templo. Vendo Pedro e João ir entrar no templo, pediu-lhes a esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando a receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo o homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido.
Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, em um lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: Israelitas, por que isso surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivesse feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo, o justo, e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo havia de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venha um tempo de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que se chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu, ouça-no em tudo que ele disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Vamos à nossa leitura agora ao livro do profeta Jeremias, no capítulo 12. Aqui no capítulo 12 do profeta Jeremias, nós vamos encontrar a queixa de Jeremias para o Senhor e a resposta de Deus para ele. Vamos a esse questionário, a essa queixa de Jeremias e também a resposta do Senhor Deus. Jeremias capítulo 12. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Tu plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como a ovelha destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo será seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nessa terra. Pois eles disseram: ele não verá o fim nos que esperam. Se você correu com os homens e eles cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram você e perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando eles dizem coisas boas. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade, entreguei aquele a quem amo nas mãos dos meus inimigos. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. Ele ruge contra mim, por isso eu o detesto. O povo da minha propriedade tornou-se para mim como uma touca de hiena, sobre a qual pairam as aves de rapina. Reúnam todos os animais selvagens, tragam-nos para o banquete. A minha vinha foi destruída por muitos pastores que pisotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade num deserto devastado. Fizeram dela uma terra devastada, e devastada ela pranteia diante de mim. A terra toda foi devastada, mas não há quem se importe com isso. Destruidores vieram todas as planícies do deserto, pois a espada do Senhor devora essa terra de uma extremidade à outra. Ninguém está seguro. Semearam trigo, mas colheram espinhos. Cansaram-se de trabalhar para nada. Produzir, estão desapontados com a colheita, por causa do fogo da ira do Senhor. Assim diz o Senhor:
a respeito de todos os meus vizinhos, as nações ímpias que se apoderam da herança que dei a Israel, meu povo. Eu os arranquei da sua terra e arrancarei Judá do meio deles. Mas depois de arrancá-los, terei compaixão de novo e os farei voltar, cada um a sua propriedade e a sua terra. E, se aprenderem a comportar-se como meu povo e jurarem pelo meu nome, dizendo, juro pelo nome do Senhor, como antes ensinaram o povo a jurar por Baal, então eles serão estabelecidos no meio do meu povo. Mas se não ouvirem, eu arrancarei completamente aquela nação e destruirei, declara o Senhor. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Aqui nós vamos ler sobre a conspiração contra Jesus. Nós vamos ver Jesus sendo ungido em Betânia. Nós vamos ver essa conspiração sendo indo mais avante. Nós vamos ler também aqui em Mateus 26 a ceia do Senhor Jesus. Nós vamos ver Jesus entrando no Getsemane. Nós vamos ver Jesus sendo preso e nós vamos ver Jesus diante do Sinédrio. Vamos a essa leitura, uma leitura um pouco extensa, mas uma leitura bastante proveitosa. Jesus já entrando nos últimos dias, nos últimos passos dele antes da crucificação. Vamos a essa leitura? Mateus 26. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos, como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e junto planejaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam, não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando este se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês não terão sempre. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também ela será contada em sua memória. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhe perguntou, o que me darão se eu entregar a vocês? Fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, os discípulos dirigiram-se a Jesus e perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo, que entrassem na cidade e procurassem um certo homem e lhe dissessem, o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estava comendo, ele disse, digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhes, um após outro, com certeza não sou eu, Senhor, afirmou Jesus. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não lhe haver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Então comiam. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomam e comem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos discípulos, dizendo, beba dele todos, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse, ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas.
mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: asseguro que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, não te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou os discípulos e lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que vai me trair. Enquanto ele falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: guarde a espada, pois todos que punham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao Pai e ele colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que essas coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse a escritura dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus os levaram a Caifás, o sumo sacerdote. Em Caim, cuja sua casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que acontecia. O chefe do sacerdote e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram 2 que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que esse faz? Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exige que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, filho de Deus, diga-no. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vocês: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, por que precisamos de mais testemunha? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? O réu de morte, responderam eles. Então alguns lhes cuspiram o rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam: profetiza-nos, Cristo. Quem foi que bateu em você? Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois disso saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem.
Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles, e o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Essa é a nossa leitura de hoje. Aguardo você amanhã. Agradeço pela tua companhia. E se Deus nos permitir, amanhã retornaremos para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.